Paz em andamento, gente. Pastor Fábio, em um momento especial com você. E neste momento você vai desfrutar de uma palavra que é para edificar sua vida. Aqui comigo, o sucesso de um obreiro que tem aliança com Deus não é por acaso. Você ouviu? É isto que nós vamos tratar na mensagem de hoje. Por que alguns obreiros estão sem sucesso, sendo que o chamado é para coisas grandes e abençoadas e maravilhosas? Por que muitos obreiros não estão destravados, estão indo para trás de vez de ir para frente? Aqui está o segredo. O sucesso de um obreiro que tem aliança com Deus não é por acaso. E eu estou aqui com a minha Bíblia nesse extraordinário devocional e eu quero compartilhar com você isso aqui. Então curte esse vídeo, curte esta aula, esta mensagem. Envie para alguém, porque o sucesso de um obreiro que tem aliança com Deus não é por acaso. Escute bem. Olha, a visão da aliança com Deus, sim, na Bíblia, é assunto antigo. Não, você não pode pensar que esta questão de aliança com Deus caiu da harmonia espiritual. Não caiu. A visão da aliança com Deus na Bíblia é assunto antigo, mas não cai da harmonia espiritual que tem Deus no início, meio e fim. Escute. Assim como Deus fez aliança com homens e mulheres no passado, hoje Deus também tem alianças com homens e mulheres que aprenderam, escute isso aqui, a depender de Deus. Então eu pergunto, obreiro, obreira, você tem aliança com Deus? Tem certeza disso? Os hebreus, eles tinham uma aliança ritualística com Deus, chamada circuncisão. Era uma remoção do prepúcio da criança macho até o 8º dia. E isso você sabe. Agora, entenda comigo algo aqui, queridos. Hoje, precisamos deixar o ritual para trás, para vivermos uma aliança, sim, sobrenatural pelo sangue de Jesus Cristo, a nova aliança da graça. Mas como isso é compreendido? Paulo vai dizer que existe em Romanos capítulo 2, verso 25 a 29, e Paulo escreve a carta aos Romanos com cunho teológico, com precisão de pensamento, com teologia clara e com sistema. Paulo ensina agora a circuncisão do coração. É interessante isso aqui. Chega de sinal na pele, chega de sinal na carne, chega, precisamos de sinais no coração. O obreiro precisa de sinal no coração, na consciência. Ou seja, que haja em nosso coração, em nossa consciência, um corte preciso que dá acesso a Deus. E assim ele torna-se, sim, aliançado conosco, a ponto das nossas atitudes e ações identificar que estamos aliançados com ele. Tem muitos obreiros precisando voltar a ter aliança com Deus. Outros obreiros quebrando aliança com Deus. E muitos querendo tornar-se pessoas que servem a Deus sem entender esse propósito glorioso da aliança com Deus. Eu estou aqui com uma mensagem diante dos meus olhos. Eu quero compartilhar isso com você. Fique comigo aqui. O obreiro que está aliançado com Deus e nisso desenvolve a sua vida, tem expectativas diferentes que o faz agir diferente, que o faz ser diferente, que o faz viver diferente. Meus irmãos, escute isso aqui, meus obreiros que estão conectados comigo nesse canal Divinas Razões, que está dado às mãos com o destravo obreiro. Me escute, porque no capítulo 1 de Daniel,
versículos de número 1 até o verso de número, vamos colocar, 21, nós temos o extraordinário momento em que podemos extrair deste capítulo lições maravilhosas, para deixar claro a aliança que nós precisamos ter com esse Deus. O que podemos aprender neste capítulo 1 do livro do profeta Daniel em relação a nós termos aliança com Deus, como obreiros firmes. Queridos, escute isso aqui. A minha tela aqui, ela está escurecendo, está clareando, porque eu estou numa manhã. Estou numa manhã aqui de compromisso com Deus, de estar orando, de estar fazendo meu devocional. Então não está totalmente claro o dia, ele está nublinado. Eu quero falar para você algo aqui, querido, que é interessante. Preste atenção. O que podemos aprender? Abra seu coração, deixe seu coração aberto agora, dobre a sua atenção e, por favor, anote alguma coisa, porque no capítulo 1 de Daniel, do versículo 1 ao 7, se aprende que existe guerra, mas Deus e você podem trabalhar juntos para vencer esta guerra. Deus não perde batalhas, Deus não perde guerras. Escute uma coisa que eu quero te ensinar. Aqui no capítulo 1 de Daniel, obreiro, a Bíblia vai dizer que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, estou lendo a Bíblia aqui, ano 605 a.C., veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E diz o texto que o Senhor lhe permitiu isso acontecer. O texto diz assim, que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, que é a Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E esse Deus, os estudiosos dizem que era Marduk ou Merodach. Agora veja bem, com as guerras se aprende as permissões e vontade de Deus. E aqui, queridos, quem é que você está sendo no meio desta guerra? Porque a aliança existe. Deus permite guerras. Olha, Jó disse, agora eu sei que nenhum dos teus planos são frustrados. O Senhor entregou nas mãos, sim, da Babilônia, Joaquim. O Senhor permitiu parte dos utensílios da casa de Deus serem levados. Parte dessas coisas me faz entender, gente, que Deus permite provações, guerras, lutas, batalhas. Mas Ele sabe, sim, o propósito disso aí qual é e por que Ele está permitindo isso aí. E é interessante o obreiro entender que no meio disso tudo, devemos entender uma coisa: quem tem aliança com Deus, quem tem propósitos de Deus, quem vive sim para a glória de Deus, vai passar por guerras, vai passar por provações, vai passar por lutas. Mas escute uma coisa: perder uma vez no ringue não quer dizer que perdeu a guerra. Olha que interessante isso aqui que eu estou dizendo para você. Deus permite coisas não esperadas acontecer para ajustar os seus escolhidos ao seu plano. Escute, como eu estou vendo isso no capítulo 1 de Daniel. Como que eu estou vendo isso? O que Deus mostra a muitos, mas muitos têm ignorado isso aqui. Deus revela as características de seus instrumentos humanos, criados para a glória dele. Porque no capítulo 1 de Daniel, não foi levado só os instrumentos, ou seja, materiais da casa de Deus. Foram levados também os jovens, conhecido como Daniel. Olha, o texto vai dizer, conhecidos como Ananias, Misael e Azarias. Lembra? Queridos, o pecado coloca tudo a perder. Mas quem aceita ao Salvador Jesus Cristo como Senhor, até o que tens, sim, o Salvador quer usar.
E quando eu vejo que Daniel, olha lá, Ananias, Misael e Azarias tinham aliança ritualística com Deus. Escuta isso aqui. Tinham alianças com o Deus de Abraão, ensinado em casa, desenvolvido pela cultura judaica, aprendido e recebido pela fé. Gente, quando eles estão lá na Babilônia, lá a aliança perseverante continua. A real aliança com o Deus dos hebreus continua. Lá na Babilônia, os jovens hebreus também, queridos, foram revelados como pessoas de qualidades. Entenda isso aqui. Quem tem aliança com Deus precisa desenvolver qualidades. E lá na Babilônia, Deus revela que estes jovens eram jovens de qualidade. E até o rei Nabucodonosor chamou o chefe Aspenaz, o eunuco, e lhe disse: eu quero jovens assim, assim e assim. Lembra o texto? E estes jovens tinham essas qualidades. Muitos obreiros não percebem como o diabo trabalha, fazendo de tudo para tirá-los da presença de Deus. Porque na presença de Deus nossas qualidades são reveladas. Muitos estão parando de servir, obreiros parando de trabalhar, obreiros parando de servir. São muitos problemas, são muitas questões, são muito isso, são muito aquilo. Mas quem tem o reino de Deus no coração, ele vai vencer por causa da aliança. O Senhor nos chamou para trabalharmos. Oh, querido, obreiro, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Lá na Babilônia, os jovens, eles foram tentados a quebrar a aliança. Mas lá eles revelaram não só qualidades para serem úteis, mas também revelaram que estavam firmes nesta aliança. O texto de Daniel capítulo 1 vai dizer claramente assim, que tentaram contaminar os jovens hebreus com as finas iguarias da mesa do rei. Isso, queridos, me ensina algo interessante que eu quero passar agora para você, agora. E curte isso aqui, curte esse momento nosso aqui. Inscreva-se nesse canal. Isso é muito importante para a edificação do seu ministério. Obreiros abençoados, obreiros que têm qualidades, obreiros que revelam, sim, ministérios abençoados. Não é por acaso, eles têm uma aliança com quem os chamou, com quem os capacita. Eles têm uma aliança. E quebrar essa aliança, gente, é um perigo para você. Escute isso aqui, Lá na Babilônia, lá tentaram influenciar, contaminar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles ofereceram agora a estes jovens vinho, alimentação real. Isso é um perigo quando nós não temos discernimento. Vinho, você sabe, à luz das Escrituras, significa alegria. Agora, alegrar-se com o vinho da Babilônia era fazer uso de algo consagrado ao rei, que era tido como Deus. E a alegria do salvo é Jesus Cristo. Não é a alegria da Babilônia. A alegria do obreiro é servir o Senhor. Isso precisa ser claro. Sim, é. E tem muitos que já não estão mais servindo ao Senhor com alegria. Está servindo o mundo realmente com alegria. Está sendo de novo escravo do mundo, da Babilônia de novo, da confusão. Queridos, alimentar-se fácil por 3 anos era atrasar o crescimento espiritual. Anote isso aí. Cuidado com pretextos que induz você a ser feliz fora do chamado, a ser feliz fora da aliança, a ser feliz fora do compromisso realizado e pago pelo sangue de Jesus. Vai ser... Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Oh, aleluia. Cuidado.
alimentar-se fácil do vinho, da comida, da mesa do rei, era atrasar o seu crescimento espiritual. O prazer de consumir o que é do mundo nunca irá gerar satisfação do dever cumprido para com Deus e sua fé. Você consegue entender isso que eu estou ministrando ao seu coração aqui agora? Eu vou repetir, e você deve curtir isso aqui, ó. O prazer de consumir o que o mundo dá nunca irá gerar a satisfação do dever cumprido para com Deus e a sua fé. Isso é aliança, obreiro. Tentaram lá na Babilônia mudar o nome, e de fato mudaram o nome dos meninos hebreus, mas não mudaram o fundamento da fé deles. O texto mostra que mudaram os nomes dos jovens hebreus, mas eles não abriram mão da identidade e seu dever para com Deus. Por causa da prática da oração, você vê isso. Por causa da prática da santificação, da santidade, você vê isso. Ô queridos, muitos já não estão assentando no seu coração propósitos como o de Daniel, propósitos como o de Ananias, propósito como o de Misael, propósito como o de Azarias. Não abra mão de seus fundamentos espirituais. Assenta no seu coração propósitos, obreiro, propósitos. Porque tem muitos que estão, queridos, desfalecendo, estão parando, se entregando porque está faltando propósito no coração. Escute isso aqui, ó. Porque Deus te abençoará com um ministério abençoado, glorioso, poderoso, como você crê que pode desenvolver, sendo que Ele já te deu a salvação? Você ouviu? Vou repetir de novo. Porque Deus te abençoará com um ministério extraordinário, glorioso, se Ele já te deu a salvação. Por quê? Uma resposta para isso eu encontro no propósito que vai no nosso coração. O propósito que vai no nosso coração, ele se liga, ele se aliança com aquilo que é a vontade de Deus. E aí você precisa ter propósito no seu coração, meu irmão obreiro. Propósitos básicos, como por exemplo, santidade. Porque o Senhor que habita em nós, chamado Espírito Santo, é santo. A gente vai precisar de propósito no coração, porque a Bíblia diz assim: o justo viverá pela fé. Olha, precisamos de propósito no coração, por exemplo, conhecer, estudar, conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Obreiro que não ama a palavra de Deus, prega, mas não ama a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim, ó, que a gente precisa guardar e amar as Escrituras, para que Ele e o Pai venha habitar em nós. Então conhecer e amar as Escrituras para pregar as Escrituras. Tem muitos que estão como aquele moço, que quando Jesus chamou ele, sim, para servir, ele dizia, isso aí eu conheço, isso aí eu pratico desde a minha mocidade. Mas quando era para praticar, agora, o desafio, irmão, a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e foi se retirando, porque é isso que muitas das vezes ainda nos falta. Ainda te falta uma coisa: assentar no seu coração propósitos, temor a Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Oh, meu querido, hoje Deus está abrindo os seus olhos, obreiro, através desta palavra. Eu tenho certeza, porque se você continuar lendo a história de Daniel, se você continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Misael, o Deus de Azarias, operando maravilhas através deles. E é isso que nós queremos, que o Deus de maravilhas opere na nossa vida. Olha, lançaram Daniel na cova dos leões. E como não foi ele que fez a cova, não era lá que ele ia morrer.
Entende esse mistério? Porque tem gente que cava cova. E quem cava a cova acaba caindo nela, diz a Bíblia. Se você não cavou a cova, Deus é justo para te tirar dela. Agora entenda, tem obreiro cavando cova. E eu tenho um estudo interessante que nos ensina, tu és obreiro ou coveiro? Olha, meu Deus, segura aí, não se assuste. Agora, Deus, ele viu Daniel dentro da cova, rodeado de leões, mas Daniel estava assado, pelo fogo da oração. E você sabe, irmão, animais como leões, lá naquele tempo, não comia carne assada. E Daniel, carne assada caindo dentro da cova, era um cheiro diferente, gosto diferente, coisa diferente, não dá para nós. Vamos dormir, quem sabe pensou o animal. Deixa isso aí para lá. Mas no mesmo texto você vai ver, quando pegaram os inimigos de Daniel e lançaram na cova, os leões pegavam eles no alto. Pegavam eles no alto, carne crua, sem oração, sem vigilância, sem temor, sem santidade, sem compromisso. Os leões pegou no alto e Pedro vai dizer, olha, vigia, porque o vosso adversário está ao derredor como leão, procurando gente. Obreiro, escute o que este jovem obreiro está lhe dizendo. Tem aliança com Deus, assenta no seu coração compromisso. A Bíblia vai dizer que Ananias, Misael, Azarias, compromissados com Deus, olhou e disse assim, o nosso Deus, se ele permitir a gente ir para a cova, amém. Se ele dá livramento, amém. Olha, irmão, eu tenho hora que eu fico pensando assim, nessa atitude de Ananias, Misael, Azarias, diante do desafio da fornalha. Nós vamos para o fogo, mas nós não quebramos a nossa aliança. Se é da vontade de Deus, amém. Nós estamos firmes, obreiro. E foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, diz o texto. E lá estava o 4º homem da fornalha com eles. Muitas das vezes a presença de Deus não se revela na nossa vida ministerial. Muitas das vezes a presença de Deus não se revela na nossa pregação. Muitas das vezes a presença de Deus não fica claro que está conosco, porque está faltando compromisso. A igreja percebe isso aí, obreiro. A igreja percebe quando a gente está pregando. Se a gente estudou, se a gente orou, se a gente teme, se a gente tem algo de Deus, se a gente tem andado com Deus. A igreja sabe, a igreja não é boba. Os outros obreiros que fazem isso e outros não fazem, não são bobos. Escute uma coisa, não abra mão de seus fundamentos espirituais, ainda mais se eles identificam a sua fé em Deus, a sua aliança em Deus, o seu chamado, o seu ministério. Escute, obreiro! Preste atenção aqui nessa mensagem, homem. Está na hora de você mostrar que o seu sucesso não é por acaso. Que o seu ministério não é por acaso. É uma aliança que Deus e você tem no sangue de Jesus. Não abra mão de seus fundamentos espirituais, mesmo que esteja em lugar ou com pessoas que não creem em Deus. Mantenha-se firme. Seja um homem de Deus onde você está. Muitos obreiros estão frustrados espiritualmente, estão frustrados ministerialmente, estão frustrados conjugalmente, estão frustrados na questão de família, estão frustrados, mas é porque está faltando propósito no coração, está faltando assentar propósito que agrada a Deus no coração. Pergunte a você, aonde está os seus propósitos? E eu vou encerrar dizendo claramente para você, está na hora de você outra vez voltar a ter a sua aliança com Deus. Hoje está claro isso diante de você, eu tenho certeza. E eu quero concluir isso aqui deixando claro para você. Escute isso aqui, escute. O que Daniel, Ananias, Misael e Azarias propôs no coração levou o chefe eunuco a enfrentar o seu medo do rei. Olha só, Aspenaz, o eunuco, viu que havia algo naqueles jovens hebreus. E ele também acreditou naquilo ali. E resolveu fazer o teste. E após passar os dias, irmãos, Aspenaz percebeu. Rapaz, não é que esses meninos, eles estão melhor que os outros mesmo?
Você precisa acreditar nos seus propósitos. Você precisa colocar fé nos seus propósitos. Você precisa, sim, ser desafiado por esses propósitos. Enfrentar os desafios por esses propósitos. Obreiro que estão aqui me ouvindo neste momento. Escute uma coisa. Comece a pensar como você vai restaurar a sua aliança. Que compromissos você vai voltar a assumir. Que valores você vai voltar a tomar posse. Que trabalhos você vai voltar a fazer. E assim Deus vai abençoar a sua vida. Assim você não vai morrer em cova. Assim você não vai morrer em fornalha. Assim você vai ser honrado. Se você curtiu esse momento, então me abençoe. Envie esse vídeo para alguém, essa mensagem para alguém. Curta, irmão. E se inscreva no canal. Um forte abraço. E olha quem estava lá te observando, hein? Olha lá no fundo, ó, o ursinho do meu coração. Um forte abraço. Deus te abençoe, queridão. Ô, glória!